Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar nossa aula número 37 da disciplina de História. Lembrando sempre, tenha seu material junto com você, caderno, lápis e borracha, para você anotar o nosso conteúdo no seu caderno, ter ele sempre organizado, que também te ajuda depois na realização da nossa atividade. Hoje, então, nós vamos estudar sobre relevo. Nós estávamos falando sobre sistema solar, sobre corpos celestes, e agora, então, nós vamos voltar para o planeta Terra, voltar para a Terra e vamos falar sobre relevo. Os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de relevo, ou seja, o que é relevo, e diferenciar as formas de relevo. Então, vamos lá. Relevo. Relevo são as diferentes formas que a superfície terrestre pode ter. Então, na nossa superfície terrestre, nós temos formas diferentes. Algumas áreas podem ser mais altas, outras mais baixas, algumas mais acidentadas, ou seja, com mais morros, e outras mais planas, mais retas. Essas formas, essas diferentes formas, então, são chamadas de relevo. Quando nós temos uma montanha, como nós temos uma área que é mais reta, uma área baixa, uma área alta, essas diferentes formas, essas diferentes áreas, então, são chamadas de relevo. O relevo, então, ele tem classificações, que são, então, as diferentes formas de relevo. Nós temos 4 classificações: montanhas, planaltos, planícies e depressões. E nós vamos ver então as características de cada uma delas para a gente aprender sobre elas e também a diferenciar uma da outra. Então vamos lá conhecer essas classificações. A primeira classificação que nós vamos aprender então são as montanhas. As montanhas têm como principal característica sua altitude, que é maior se comparada com as outras formas de relevo. Então, as montanhas, quando nós temos, várias áreas que são mais altas, que são mais elevadas, se a gente comparar com as outras partes daquele lugar onde a gente está, ok? Então, aí nós vamos ter as montanhas. Quando há um grande conjunto de montanhas, ou seja, nós temos várias montanhas juntas, muito próximas, elas recebem o nome de cadeia montanhosa ou cordilheira. Aqui então nós temos a imagem da Cordilheira dos Andes, que ela é em um lugar muito alto e aí elas têm essas várias montanhas que se chamam então de cordilheiras. Aqui tem o nome de Cordilheira dos Andes e também então esse conjunto de montanhas, essas várias montanhas juntas, podem se chamar também de cadeia montanhosa. Os planaltos. Os planaltos são elevações extensas do relevo, com sua superfície relativamente plana. Então, o planalto são áreas altas. Quando a gente diz essas áreas altas, a gente diz em relação ao mar, ok? Então, são áreas mais altas. Aqui, então, digamos que nós teríamos o mar, então o planalto, temos essa área aqui, que são mais planas, relativamente planas e altas. Nós, por exemplo, a nossa cidade, São Bento do Sul, está localizada em um planalto. Quando nós vamos, por exemplo, para Joinville, nós precisamos descer a serra e quando nós voltamos, nós precisamos subir, porque nós estamos em uma região alta, ok? Então, nós moramos em um planalto. Os planaltos, eles são menores que as montanhas e maiores que as planícies. Nós já vamos ver o que são planícies. As planícies, então, são áreas baixas e geralmente planas e elas ficam próximas ao mar, por isso que elas são áreas baixas, ok? De onde nós estamos, que é o planalto, para chegar em uma planície, nós precisamos então descer, porque ela vai ser em um lugar mais baixo. E se eu estou, por exemplo, em uma planície, eu vou para um planalto, eu preciso subir, porque lá então vai ser um local alto. Aqui
Aqui então, para a gente comparar então o relevo de um planalto e de uma planície. Então aqui nós temos a planície mais plana, ok? Plano reto e baixa. Para o planalto, em relação ao planalto, eu preciso subir. Planalto alto. Então vai ser um local alto. As depressões, então. As depressões são o tipo de relevo em que o solo é mais baixo do que o relevo ao seu redor. Então, nós temos aqui a depressão aqui entre as montanhas. É uma região que vai ser baixa, mas ao seu redor nós vamos ter planaltos, vamos ter montanhas. Então, vai ser essa parte mais plana que fica ao meio desses outros tipos de relevo. Aqui então, para a gente comparar o planalto com as depressões. Então aqui nós temos o planalto, ok? E a depressão aqui embaixo, e aqui nós já temos mais uma área alta. Então o planalto vai ser esse meio, né? Eu vou ter regiões altas e aí eu vou ter uma região mais baixa, e aí aqui então será a depressão. E aqui os planaltos, ou também podem ser montanhas. Ok? E a depressão sempre em uma área baixa, tendo ao seu redor, então, relevos mais altos. A superfície terrestre, ela possui diferentes formas. Você consegue identificar algumas delas pelos lugares onde você passa? Então, quando você vai viajar, por exemplo, você consegue ir identificando que tem essas diferenças. Talvez você ainda não saiba o nome, né? Não tivesse estudado, mas você consegue perceber que tem regiões que tem as montanhas, que tem regiões que nós não temos tantas montanhas, que são mais baixas, outras que são mais altas, ou que nós estamos em um lugar em que ao nosso redor nós temos relevos mais altos. Então, quando a gente já consegue perceber essas diferenças, a gente já está começando a entender um pouquinho mais sobre relevo. Então, na nossa aula nós aprendemos a classificar este relevo, ok? Então, nós vimos lá, nós temos a planície, ok? Aí nós vamos ter as depressões, planície, as depressões. Aí quando nós subimos, nós temos os planaltos. E quando nós temos regiões com vários pontos mais altos, aí nós vamos ter as montanhas, que serão sempre mais altas em relação ao relevo. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido sobre relevo. É um conteúdo bem fácil, principalmente se a gente já consegue identificar ao nosso redor. Quando a gente está em uma planície. Então, planície nós sempre vamos encontrar quando nós descemos a serra, ok? Sempre vai ser as regiões próximas ao mar, ok? Por isso elas vão ser planícies, elas vão ser baixas. Para ser planalto, eu preciso subir, porque ele precisa ser no alto. As montanhas, então, quando nós tivermos vários morros, aqui nós vamos ter a montanha. Se nós tivermos várias montanhas, nós podemos ter uma cordilheira. E aí, entre essas áreas altas, nós temos, então, as depressões, que são as áreas baixas, em que ao seu redor nós temos relevo mais altos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, volte o nosso vídeo, assistam nossa aula novamente e depois, com muita atenção, vocês realizam a nossa atividade lá na plataforma, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!